Olá, meu amigo, olá, minha amiga corretor de imóveis, corretora de imóveis, sejam bem-vindos a um especial programa Locação em Foco. Hoje nós juntamos as principais dúvidas que são enviadas para nós, até nos dias comuns, no dia a dia, pelo Instagram, nas perguntas aqui que vocês fazem principalmente nos comentários do vídeo. Separamos as principais perguntas para tentar responder aqui as dúvidas do corretor de imóveis neste programa Locação em Foco. Então sejam bem-vindos. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, me segue lá. Quer falar comigo, tirar alguma dúvida? Me chama no Instagram, @prof. Paulo Teófilo. Me segue também nas minhas redes sociais, nos meus canais do YouTube, Teófilo Belcati e Minuto Tributário. E, gente, vamos lá. Estou aqui com a presença aqui do meu colega aqui, Dr. Luiz Antônio Rocha. Doutor, obrigado aqui você ter aparecido, aceitado o convite, que você tem inúmeras imobiliárias que você faz administração, assessoria jurídica. E dentro daquelas principais dúvidas que os corretores mandam para nós, é lógico que você é um dos que mais responde, está todo dia respondendo pergunta, tirando dúvida nas suas assessorias. Então, primeiramente, obrigado por ter aceitado o meu convite. Agradeço, Paulo, por esse convite, ao Cresce também, toda a sua diretoria, pela oportunidade, né, de ajudar os colegas corretores e corretoras que sempre nos procuram com certas dúvidas que para alguns pode ser uma dúvida boba, mas do dia a dia, às vezes, fica aquela coisa na cabeça, será que está certo, será que está errado? Então é sempre bom a gente fazer assim essas respostas bem embasadas na lei e nos precedentes também. Até já me adianto, doutor Paulo, que a gente não tem, infelizmente, né, no direito brasileiro, uma coisa que eu posso falar para vocês, olha, isso daqui é 100% de certeza, porque além da lei, né, que a gente se embasa, que já dá quase 100% de certeza, nós temos também algumas decisões judiciais, que podem ser um pouco entre uma e outra, um pouco contraditória, um pouco diferente, mas a gente tenta chegar num meio termo para ambas as partes, né? Para locador e locatário, para não prejudicar ninguém, até por conta da observação aí da responsabilidade dos corretores e da administradora da locação, né? Nesse caso. Perfeito. E aquilo que eu sempre costumo dizer para todo mundo, o trabalho do advogado, ele não é necessariamente conhecer todas as leis, a gente tem que ter uma noção das leis, até porque a gente vive de pesquisa, mas é saber interpretar as leis, saber onde aplicar as leis, e é isso que a gente estuda, é isso que a gente trabalha. Aquele advogado que só quer decorar a lei não é um advogado, ele é um operador de direito, mas ele não é um advogado. Agora, aquele que interpreta e sabe aplicar no caso concreto, dentro das técnicas de interpretação na aplicação que existem, aí é o diferencial. Então, a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, são as interpretações da lei, da forma com que o judiciário interpreta que tem que ser aplicado naquele caso concreto. Então, a gente usa muito da jurisprudência para poder saber no dia a dia o que está acontecendo, o que nós podemos aplicar. Então, uma das regras de interpretação que nós usamos no dia a dia é: o cliente me fez uma pergunta, não vou olhar só o que está na lei, eu vou olhar também o que o judiciário está entendendo com esse tipo de caso. E uma das questões, que essa daqui é uma das que mais são enviadas aqui, eu já separei pelo menos umas 5 perguntas iguais só disso daqui, tá, doutor Luiz? É no seguinte caso, o inquilino ele paga reiteradamente o aluguel, mas só que ele paga com atraso. Então ele atrasa sempre 2 meses, 3 meses, ele está sempre constante atraso, mas ele paga com juros, com multa, ele está sempre pagando, ele não deixa virar uma inadimplência para sofrer uma ação de despejo. Mas ele toda vez paga com atraso, ele nunca paga em dia. Isso aqui acontece, pelo menos uns 5 perguntas sobre isso aqui eu tenho. O que é possível fazer, doutor Luiz? Responda. Certo, doutor. É o seguinte, a gente, primeira coisa, tem que tirar, né, aquela coisa da nossa cabeça de, não, mas eu só posso entrar com uma ação de despejo, no caso de vencimento de 3 aluguéis, né? Isso aí não existe, né? Na lei ela diz que atrasou, pode entrar com ação de despejo. Pode ser, é lógico que a gente não vai esperar um dia, uma semana para ingressar com uma ação de despejo. Mas acredito eu que já no primeiro mês, indo para o segundo mês, dependendo desse locatário, se for um devedor contumaz, que a gente chama, né? Que ele, às vezes, pagou esse mês, aí fica 1, 2 meses sem pagar, quando está indo para o terceiro, ele vai e paga, paga 1 ou paga 2, sempre está devendo pelo menos 1 ou 2 aluguéis nesse trâmite aí. O que eu indico para os locadores? Se eles não estão satisfeitos, porque
ou por conta de precisão, né, desse dinheiro, ele está precisando mesmo do valor do aluguel, dos encargos, ou por algum outro motivo, seria hábil uma ação de despejo, mas não por falta de pagamento, mas sim pelo descumprimento contratual, que é uma das modalidades que nós temos também. Não precisa ser só a ação de despejo por falta de pagamento, tem pelo descumprimento contratual também, porque aí a gente vai comprovar judicialmente, né, comprovar o juiz que o locatário tem atrasado, não tem feito os pagamentos pontuais e que isso está gerando um problema para o locador. E aí a gente consegue, né, o despejo por conta dessa inadimplência contumaz. Certo, até porque é uma obrigação que está no contrato também, que está na lei, que ele tem que pagar o aluguel sempre em dia, pontualmente, uma vez que ele está quebrando isso, ele está quebrando o contrato, né. Perfeito. Doutor, temos mais uma outra pergunta, essa daqui é bem bacana, viu. Olha, eu pelo menos eu tenho vídeo no meu canal do YouTube sobre isso daqui, eu tenho os vídeos com mais perguntas sobre isso, devolução de calção. Então já se prepare, devolução de calção. O que geralmente o pessoal pergunta: existe prazo para devolução da calção quando encerra a locação? Se eu tenho 3 meses de aluguel e eu posso, quer dizer, então ficar 3 meses inadimplente, sem pagar o aluguel que ele vai bater na calção. Então explica pra gente um pouquinho sobre o depósito calção, como é que ele funciona? Certo. O depósito calção é uma das garantias, né, que estão na lei de locação. A pessoa, né, o locatário no caso, ele entrega até 3 vezes o aluguel para o locador, esse valor tem que ser depositado numa conta poupança, né. Nós sabemos que de praxe, né, muitas vezes a pessoa não deposita isso numa conta poupança, mas no final, né, da locação, seja pelo despejo ou seja pela mesma resilição do contrato, esse dinheiro tem que ser devolvido para o locatário, né, corrigido com todos os acréscimos da lei que é da poupança, né, o cálculo da poupança. No final da locação, se o locatário está devendo aluguéis, por óbvio que o locador não precisa de imediato devolver esse dinheiro para o locatário. Ele tem que verificar se tem danos no imóvel, se tem débitos, né, alguns outros débitos, seja de aluguel ou de encargos, para depois, no final, fazer a conta. Olha, ele está devendo, por exemplo, está devendo R$ 1.000, ele tem de calção R$ 3.500, tem que devolver os 2.500 para ele. E pronto, pronto, né, não se diga mais nada. Agora, o que acontece também, que foi até o que o doutor falou, do locatário chegar e falar: "Olha, não, mas eu tô sem dinheiro, não quero mais, né, não tenho mais não quero não tenho mais como pagar os aluguéis. Eu posso ficar 3 meses morando sem pagar aluguel e o locador, vai descontar da caução?" Eu acho temerário isso, mesmo sendo os 3 últimos meses de aluguel, do contrato. Por quê? E se no final do contrato, tiver danos ao imóvel, tiver alguma outra coisa que ele tenha que fazer, o locatário tenha que fazer de restituição de valores e ele não tiver o valor para pagar, a garantia já se esvaiu, já acabou a garantia. Por isso que eu sempre falo para os locadores, para as administradoras, não compactuar com isso. Se o locatário não tem dinheiro para pagar, paciência, que entre-se com a ação de despejo, com a ação de cobrança no final da locação, ou que seja, até para não onerar o locador. Porque se o locador, de repente, pegar esse dinheiro e gastar em outra coisa, e o locatário vir no final do contrato e quitar os aluguéis, mesmo com atraso, né, com os encargos de multa, correção e tudo mais, o locador vai ter que dar conta desse dinheiro. E aí, se ele gastou o dinheiro, às vezes ele não tem para devolver. E aí ele vai ter um problema bem sério, porque pode ser até entendido como a apropriação indébita. Ou seja, essa parte de calção de valores é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. A gente sabe que no mercado aí, infelizmente, tem algumas práticas que não são legais, que o pessoal costuma fazer, porque, mas nunca deu nada, nunca aconteceu nada, sempre fiz isso, nunca aconteceu nada, mas o dia que acontecer, o a administradora e o corretor responsável, eles vão ter que responder sobre isso, principalmente se tiver. Hoje em dia a gente sabe que o WhatsApp, e-mails são utilizados como meio de prova no judiciário. Se o locador comprovar que o corretor ou o administrador responsável pela administradora falou para ele fazer de uma forma que é totalmente contra a lei, se tiver algum problema, eles vão ter um problema sério aí no judiciário, vão ter que dar carga desse dinheiro. É, e a responsabilidade que você tem por administrar patrimônio de terceiros,
Ela é muito alta e o judiciário tem condenado também quem faz práticas que não são corretas. Porque se é para fazer uma prática que é uma prática ilegal, uma prática que não é boa, eu não preciso nem de um profissional para isso. Eu faço da minha cabeça e que se dane. Agora, procuro um profissional para fazer direito, o cara me faz errado, é aí onde está um dos grandes problemas. E aliás, uma outra pergunta também, doutor. Essa daqui a gente inclusive escutou ontem, né? Essa pergunta aqui, que é sobre quem aluga em condomínio com o pacote. Eu odeio esse negócio de alocação de pacote. Tenho vontade de pegar, dar um tapa no cara que aluga o pacote. Mas lógico, todo mundo aluga o pacote, é uma brincadeira, mas. Gente do céu, negócio de pacote dá cada rolo que vocês não têm noção. Aí pensa assim, qual que é a pergunta também que chega pra gente? Aluguei com pacote. O aluguel era 2.800, aí entre despesas, condomínio, tudo eu vou fazer 3.500. Legal. Se eu for entrar com despejo, se eu for fazer como fala? Se eu for fazer a comissão do corretor de imóveis, se eu for fazer o cálculo do reajuste de aluguel, sobre qual valor que é? Porque o cara tá fazendo o pacote. Tá fazendo o pacote. E aí, doutor, o que que você me fala desses benditos pacotes que eu não sei porque que a raio que a galera faz pacote? É tão mais fácil individualizar, pô. Ah, não, isso daí é muito arriscado. Primeiramente, por uma coisa simples que às vezes o pessoal não pensa. Ah, o aluguel é R$ 1.000 e a taxa condominial é 500, aí tem mais 500 IPTU. Aí totaliza R$ 2.000. E aí, coloca aluguel R$ 2.000 e pronto, já era. Primeira coisa, daqui um ano, um ano ou menos, né, dependendo da época do ano, você vai ter, primeira coisa, o reajuste da taxa condominial, que de 500 ela já não vai ser mais 500. Ela pode ser majorada aí até 10% ou até mais, dependendo do tipo de condomínio que ocorra dentro do condomínio. Segunda coisa, o IPTU, a gente sabe que a prefeitura ela tem remanejado os valores de IPTU, tendo em vista o histórico, né, passado, áreas, etc., uns cálculos que as prefeituras estão fazendo, e nós temos ciência aí de IPTUs que num ano era R$ 1.000 e no ano seguinte pulou para R$ 4.000. E aí, como é que você vai fazer? O locador vai estar totalmente desguarnecido, porque se o aluguel está grafado nesse exemplo que eu dei, R$ 2.000, ele não vai poder falar, olha, eu vou aumentar mais R$ 500 porque o IPTU aumentou. Já era, perdeu. Não tem como. O reajuste é uma vez por ano pelos índices lá do IPCA, ou o que foi colocado lá no contrato e ponto final. Não vai poder. Se teve uma majoração do IPTU, ou seja, da cota condominial, o proprietário vai ter que pagar e vai ser prejudicado. Por isso que eu entendo que o mais correto é sempre colocar o valor do aluguel correto. Ah, é R$ 1.000? Então coloca R$ 1.000 e coloca que o locatário tem que pagar os encargos da locação e ponto. Você já debela qualquer problema que possa causar. Ele vai pagar o IPTU, a cota condominial, as contas das concessionárias de serviço público, né, a água, esgoto, energia elétrica, gás, etc. E ponto. Já você já tira todo esse problema e essa carga de cima do locador. Mas, se no caso for colocado o valor do pacote, foi isso também que o doutor falou. Para cálculo de qualquer coisa que for fazer judicial, você vai pegar esse número que está lá como aluguel. Ah, eu vou entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento. São 12 vezes o aluguel. Se o aluguel está R$ 2.000 lá, você vai fazer 12 vezes R$ 2.000 e esse vai ser o seu valor da causa, o que vai aumentar também o valor das custas processuais que o locador, no caso, vai ter que pagar. Quer dizer, tudo vamos dizer que é em malefício do locador. Por isso que é sempre bom basear bem esse negócio de pacote, tudo, a não ser que a gente sabe que tem alguns condomínios que aumentam só aquele X por ano e o locador já está ciente disso, de repente faz uma conta lá, qual que seria mais benéfico, mas eu entendo que não é benéfico de forma alguma para o locador. E inclusive é arriscado, né? Porque o locador gera para ele a responsabilidade de estar fazendo os pagamentos. Sim, ele tem que pagar de qualquer Ele tem forma. que pagar de qualquer forma. A gente teve um caso, inclusive, que foi judicializado, de um locador que ele recebia o pacote e a gente perguntando, tá pagando direitinho? O cara falou, tá pagando, tudo bem. Quando a gente foi ver, tá com a dívida do condomínio, ele não tá pagando o condomínio. É, Ela falou, pô, o que que é isso? E aí depois isso é responsabilidade para a imobiliária também, porque você tem o dever de fiscalização. sim.
Então, eu acho um negócio assim de outro mundo. Então, é mais trabalho para você. Uma última pergunta, doutor, aqui, que o pessoal sempre costuma me fazer, e isso eu acho interessante porque, como eu te falei, o pessoal entre as principais preocupações, é muito focado entre calção, entre valores, o pessoal se preocupa mais em dinheiro, né? Mas uma das coisas principais também são sobre prejuízos de manutenção no imóvel. Então, a gente teve um caso recentemente de uma pessoa que ela tinha um aquecedor no imóvel, o aquecedor quebrou. E um outro caso também, que acho que foi uma pergunta que caiu até para você, né, que a gente estava conversando também, de uma inquilina que acho que deu uma infiltração, problema no armário, ela foi, trocou e não ia nem comunicar a imobiliária. Aí a pergunta, manutenção de imóvel, deu algum problema? O inquilino ele pode ir lá, ficar quieto, ele pode resolver por conta própria, ele pode esperar ter dinheiro para resolver, ele tem que imediatamente comunicar o proprietário ou através da imobiliária. Como que funciona isso? O indicado, qualquer problema que tenha, no imóvel, o locatário tem que avisar o locador ou a administradora, né, no caso que tem administradora, tem que notificar, seja por WhatsApp, seja por correio, seja por e-mail, por qualquer forma, Lidma, né, que consegue comprovar que a pessoa recebeu, e informando esses problemas. Por exemplo, esse caso do aquecedor: "Olha, eu estou com um problema no aquecedor, hã, não sei o que está acontecendo, não está esquentando", ou se não: "Ah, teve um armário aqui, teve uma infiltração e ele apodreceu a madeira, eu preciso trocar, porque eu não posso deixar essa madeira do jeito que está aqui". Sempre notificar o responsável pela locação, seja diretamente ao locador ou seja a administradora. Por quê? Se a pessoa for e trocar esse armário, por exemplo, o locador pode até dizer: "Olha, eu não autorizei, não falei que poderia fazer, então fica por conta sua". E aí a locadora, a locatária, o locatário no caso, vai ficar com, entre aspas, esse prejuízo. Ele não vai poder pleitear em juízo ou fora dele o pagamento dessa troca, dessa manutenção. E sempre lembrando que tem que verificar também o que é problema estrutural e o que é problema de uso, algum problema de manutenção. Sempre também verificar essa coisa antes. Se for, por exemplo, eu estou com um problema aqui no telhado, tá dando goteira, tá dando infiltração, ou que seja, tá dando bolor, avisa-se o locador, o proprietário, avisa-se a administradora e dá um prazo. Olha, vocês têm até 2 dias, 3 dias para resolver isso, porque é uma coisa séria. Porque se vocês não fizerem, nos termos da lei, o locatário pode fazer. Aí o locatário vai fazer e vai notificar que vai ser descontado no aluguel. Aí sim é o procedimento correto. O que o locatário não pode fazer é simplesmente: "Ah, tá com um problema aqui, então eu vou fazer, depois eu aviso e pronto". Porque aí, se for uma coisa que seria indenizável, não vai ter indenização. Então até pior, né, que eu já vi acontecer também, tá com vazamento no imóvel, quando tiver dinheiro eu arrumo. Você avisou? Não, não tenho dinheiro É, para arrumar agora, quando tiver dinheiro eu arrumo. não pode. Não pode, porque o locatário tem que ter uma coisa, o imóvel não é dele, ele está no imóvel de terceiros, ele tem que cuidar como se fosse dele, mas o imóvel não é Sim, dele, então ele tem que comunicar ao dono do imóvel do que está sim. acontecendo. Até porque se esse, por exemplo, até esse exemplo que você deu, Paulo, da infiltração. Se for um condomínio, por exemplo, um condomínio edilício, e você está no andar de cima, está dando essa infiltração, qualquer problema que der nas unidades, seja do lado ou de baixo, o proprietário vai ser responsabilizado. E aí depois ele vai ter o direito de regresso contra o locatário. Quer dizer, ele tem, de qualquer forma, ele tem que avisar qualquer problema que ocorreu no imóvel, ele tem que falar já de imediato, para não ter esses problemas nem para o locador e muito menos para o próprio locatário, né, que pode virar uma bola de neve e dar um problema muito pior aí para ele mesmo. Não, e eu já vi também acontecer, sabe o quê? O inquilino ele trocar algum móvel lá, porque deu algum vazamento, apodreceu o imóvel, apodreceu o móvel, ele trocou, colocou um a gosto dele. Fala, que bonito, só que o proprietário não gostou. E não estava na vistoria, aquele imóvel estava na vistoria. Ele tirou uma coisa, colocou, independente se é de menor valor, de igual valor, mas ele substituiu sem autorização do proprietário, o proprietário não gostou. Falou, mas eu não gostei, eu não gostava dessa cor, eu não gostava desse tipo de móvel. E um outro que a gente já viu também acontecer, do inquilino achar que o fogão não estava funcionando. Lembra? Foi alugado com Sim, fogão. sim. Ele achava que o fogão não estava funcionando, pegou, jogou fora o fogão.
Jogou fora o fogão. Falou, tá podre esse fogão, ainda dei 50 conto pro cara da carrocinha levar o fogão. Pelo amor de Deus, irmão, não é teu, cara. Você tem que comunicar. Pede autorização. Mas é complicado, né? O pessoal. Aí tem que repor, né? Se o proprietário falar para ele, ó, agora você vai ter que repor esse imóvel do jeito que estava, ele vai ter que repor e não vai ter o que discutir, porque ele não É, avisou, não falou nada, né? mas era um fogão velho. Agora você vai dar um novo pra ele. Agora você vai dar um novo, ninguém mandou você fazer da sua cabeça. O pessoal quer fazer coisa à cabeça, como eu falei, inquilino, você tem que cuidar do imóvel, mas você não é dono do imóvel, você não pode fazer o que você quer no imóvel, você é dono, você tem que pedir autorização para poder estar fazendo. Manutenção do imóvel é sua, então manutenção, conservação você tem que fazer, mas qualquer coisa que você vai alterar no imóvel, você tem que pedir autorização, não pode fazer da sua cabeça, porque senão gera multa, depois gera os prejuízos, e aí o Sim. inquilino, pô, uma última dúvida até para a gente encerrar, que aí o programa já está ficando bem extenso, na verdade... Essa dúvida que eu não vou fazer agora não. Eu vou deixar para o próximo programa e você vai ficar na curiosidade porque é uma das coisas que mais sai, o pessoal mais pergunta que é sobre despejos e eu vou deixar você na curiosidade do próximo programa. Doutor Luiz, eu vou agradecer aqui a sua presença, obrigado. Deixa aqui suas considerações finais. Já para o próximo programa você vai responder essa pergunta que eu vou fazer, que eu vou deixar no ar. Curiosidade para você aqui na TV Cresce. Doutor Luiz, deixa as considerações finais para você. Doutor Paulo, eu agradeço, né, novamente aqui toda a diretoria do Cresce, ao doutor Paulo também, que me chamou para participar aqui, e a oportunidade, né, de ajudar sempre os amigos corretores, corretoras. Espero ter ajudado, né, pelo menos um mínimo que seja, que a gente sabe que nessa área todo dia surge um problema novo, um problema diferente, problemas antigos que às vezes é resolvido de uma forma ou de outra, mas o que sempre o profissional tem que ter na cabeça é que a responsabilidade é dele, então ele tem que seguir da melhor forma possível para afastar ao máximo qualquer problema que ele possa ter futuro, né? Não pode ser que não seja hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano. A gente sabe que esses contratos de locação, né, e de compra e venda, que é o que mais a gente trabalha, né, na área imobiliária, a gente sabe que são contratos longos. Às vezes são de 3 anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e pode surgir problemas. Então, a gente tem sempre que estar baseado na lei, sempre nos julgamentos e tudo mais, para não ter esses problemas. Então, agradeço a todos aí e acompanhem os nossos programas, os próximos aí, que o Dr. Paulo já avisou, hein? Vão ter vários programas aí com tirar essas dúvidas aí de É vocês. isso aí, tiração de dúvida, para nós Tiração falar assim, não, tiração tiração de não, dúvida, tiração não. tiração. Tiração, Tiração de dúvidas. Aqui nós fala português claro. Meu amigo, minha amiga, se você gostou do vídeo, se inscreva na TV Cresce, dá um like, compartilha esse vídeo para mais pessoas e deixa nos comentários porque a sua pergunta hoje pode estar aqui amanhã. Obrigado a todos e foco nas locações.